Olá, galera do YouTube! Tudo bem? Tudo beleza? Ai, Bottini, você veio, Bottini! Sim, estou aqui! E vocês já estão carecas de saber que o meu negócio é marketing. E aí eu pergunto, quais são os 4 P's do marketing? Todo mundo aqui no estúdio tá fazendo com a cabeça assim, ó, porque todo mundo sabe que os 4 P's do marketing são produto, preço, praça e promoção. Nossa, todo mundo sabe, Bottini. Então, por favor, Auditório Bottini, palmas para este momento de grande sabedoria, que maravilha. Só que, neste vídeo, o nosso assunto não é marketing, e sim relações públicas. Que novidade, Bottini! Uma novidade muito boa. E eu, Bottini, pergunto para vocês, quais são os 4 R's das relações públicas? O pessoal aqui no estúdio está olhando com cara de interrogação, me parece que ninguém sabe. Ai, Bottini, que mistério, Bottini! Faremos o seguinte agora. Vamos falar sobre os 4 R's das relações públicas e em seguida vocês vão ver o meu amigo Marcondes Neto, um especialista que está careca, completamente careca de saber. Então, o nosso tema agora é reconhecimento. Quando eu comecei a minha carreira na televisão, muita gente achava que eu era aquele cara daquela banda, um cantor. Sabe como é que é, né? Aí, tinha gente que pensava que eu era um dos vendedores de uma tal loja. Veja, até como ator de novela chegaram a me confundir. E hoje, Bottini? Hoje não, hoje não. Hoje o pessoal já me reconhece. Então, DJ Spock, você tá aí? Por favor, música para reconhecimento. Marcondes, como é que uma empresa pode obter reconhecimento no mercado? O reconhecimento é resultado das primeiras ações comunicativas que a empresa realiza. Quer dizer, desde o início da criação do nome da empresa, a razão social, a escolha das cores que vão representá-la, é uma atitude no simbólico, não é? Você pega uma Nike, por exemplo, não é preciso palavras. E isso é que vai gerar no futuro o reconhecimento, essa unicidade. A empresa tem uma cara e uma voz. Quando se lembra do ditado, a propaganda é a alma do negócio, a gente está falando justamente isso. Se eu não tiver uma divulgação correta, como é que eu vou ser lembrado? Então é fruto disso tudo é que virá o reconhecimento ou não. O que é que uma organização deve ter para ser reconhecida? O primeiro é a identidade corporativa. A empresa precisa cuidar da criação da sua razão social, tem que escolher as suas cores. Por exemplo, a Claro é vermelha, a TIM é azul. Isso reedita a Coca e a Pepsi. Tem até uma história interessante. No Rio de Janeiro, a Conlurb sempre foi cor de laranja. Não é? E como uma empresa com muita simpatia do público, acabou sendo capturada pela própria prefeitura e durante 8 anos o Rio ficou alaranjado. Né? Hoje já está voltando a ser o azul da bandeira. Mas essa tentativa de tornar a empresa uma personalidade individual, ter uma identidade única, é o primeiro passo. O segundo é o branding, todo o esforço que você tem que despender para gerenciar e manter a sua marca, que é, na verdade, uma assinatura, uma grife. Roupa é Armani, perfume é Chanel, o automóvel é Ford. Quem não lembra também do McDonald's quando vê o M amarelo? Ou o C de Carrefour, de longe. Então, a marca é essa instância importantíssima hoje, tão importante que passou a ter que ser lançada no balanço financeiro das empresas. O terceiro quesito é a imagem de marca, que, para além da logomarca, do logotipo, você tem que tomar atitudes do simbólico, no campo do simbólico, que complementam essa marca. Então, por exemplo, uma assinatura sonora, como é o caso da Intel, né? Bom, 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 bom. Você pega uma loja como
uma Richards ou uma Farm, ela tem um perfume característico, um cheiro. Então são atributos e sobretudo para a questão de pessoas. Quando você está falando de pessoas, de atletas, de cientistas, você não tem uma marca como a de um produto, você não tem uma embalagem. Então, os atributos de imagem de marca se aplicam a pessoas físicas, que é uma vertente muito importante para relações públicas no futuro, no Brasil, né? Porque lá fora isso já é bastante utilizado. Em quarto lugar, vem a propaganda institucional, que é uma propaganda que fala da história, que fala da trajetória da empresa. Ela não está vendendo produto ou serviço. É uma propaganda que não está dizendo compre, aproveite, agora. Ela tem um descritivo. A Vale tem feito propaganda institucional bastante. Não sei se você lembra, o Free Jazz, né? Era o tempo em que a gente tinha institucionais de produto, mas o institucional mesmo é de empresa. Quando o Bradesco diz presença, ele não está vendendo uma conta bancária, é um cartão. Ele está vendendo a solidez de uma trajetória. Todos os postos Petrobras têm a mesma cara, e assim como a Casas Bahia. O tema do momento é relacionamento. Sabe aquela gatinha que mora no andar de baixo do seu prédio e que você até gagueja na hora de dizer bom dia para ela no elevador? Sabe, né? Mas não é nada disso, Bottini. Mas claro que não é. Pelo amor de Deus, relacionamento aqui está mais para o sentido de diplomacia. É o que a gente tem que fazer para manter o contato, o entendimento e a boa vizinhança entre pessoas e organizações. É ou não é, DJ Spock? É, né? Então, por favor, música para relacionamento! Marcondes, acompanhando as ofertas de trabalho, tem surgido uma série de funções ligadas a relacionamento. São para cargos como relações com a comunidade, relações com a imprensa, relacionamento com investidores, relacionamento com clientes. O que essas funções têm a ver com relações públicas? Tudo a ver, Marcelo. Relações públicas no exterior se restringe a relações com a imprensa, relações com a mídia. No Brasil, o Estatuto Acadêmico ampliou a abrangência da área, com pesquisa de opinião pública, eventos, comunicação interna. Então, a formação no Brasil amparou outras atividades. Muitas vezes, as relações públicas começam justamente na área de relações humanas, quando a empresa se depara com a necessidade de conversar com as pessoas internamente. Depois é que evoluiu para os stakeholders, os públicos de interesse. E aí gera essas funções que você mencionou. E quais são as técnicas que uma organização deve colocar em prática para melhorar em termos de relacionamento com seus públicos? Bom, a primeira de todas é a comunicação interna. Nada deve ser feito em termos de comunicação na organização que não passe primeiro pelo público interno. Isso é um mandamento. Depois vem o atendimento ao público. Cidadão, na ótica dos serviços básicos do Estado, de educação, de segurança, de saúde, de justiça. Consumidor, quando a gente está falando de produto. Cliente, quando está falando de serviço. Na verdade, toda aquela clientela que uma organização mantém precisa ser alvo de uma comunicação preparada só para ela. Os próprios serviços de atendimento ao consumidor vêm na esteira dessa necessidade. Depois vem a ouvidoria, que é uma coisa ainda pouco em prática no Brasil. Não são todas as empresas que têm ouvidores. Os países nórdicos até criaram uma palavra para essa função, que é ombudsman, que é aquele funcionário que representa o cliente dentro da empresa. Então ele faz a crítica da empresa e a partir do que ele ouve e a partir da sua própria observação. Muitas vezes o ombudsman tem mandato, ele não pode nem ser mandado embora, justamente porque o papel dele é de ser um crítico. Por último, uma área ainda pouco desenvolvida no Brasil, que é a mediação de conflitos. É diferente da arbitragem, mas é uma medida que vem antes.
A mediação de conflitos é a tentativa de solucionar, antes da justiça, desentendimentos que podem ser da população que está em torno da empresa, daquele bairro atingido, pode ser um grupo de clientes que não está satisfeito. Então, essa negociação também é uma atividade fundamental das empresas, hoje está relacionada a esse quesito. E o tema agora é relevância. Aí você se arrumou toda alinhada com aquela beca para disputar aquele emprego bacana numa segunda-feira. Chegou naquele salão grande e gelado e deu de cara com uma galera que também tá de taieira e salto alto. Todo mundo igual a você. Dureza, né? Mas, de repente, o camarada entra na sala falando alemão e perguntando sobre a crise do euro. E não é que você é a única que entende a pergunta e, além disso, conhece tudo sobre blocos econômicos. É isso aí, minha querida. Você se destacou na multidão, saiu da planície. Por isso, merece do nosso querido amigo DJ Spock música. Aliás, música boa. Música para relevância. Marcondes, num ambiente de muita concorrência e com a internet equalizando as oportunidades de comunicação e contato direto com o cliente, como é que as empresas podem se destacar? É interessante, você mencionou a internet e o critério realmente dos mecanismos de busca é a relevância. Por isso que eu digo que as organizações precisam ter uma presença competente na internet, né? Na verdade, é sair da paisagem, né? Você se destacar de alguma maneira. Você precisa ter relevância no teu mercado, sobretudo quando os produtos são muito parecidos, os serviços são muito iguais. Então, normalmente isso está ligado a atendimento, que é o fator humano que você coloca na relação com o teu cliente. Porque o automóvel de uma montadora é muito parecido com o outro, os sanduíches fast food são muito adequados em termos de preço e são muito parecidos também entre si. Então, tem alguma coisa aí para fazer para ser diferente, para ser relevante. All Rise e Jack Trout, no seu livro Posicionamento, enfatizam muito essa questão, que você precisa imprimir na mente do seu consumidor uma proposta única. E dizem, inclusive, se você não pode ser líder do seu segmento, crie outro. Então, a relevância é algo que vai ser obtida com algumas ações específicas para esse fim. E que ações se deve empreender para adquirir relevância em um mercado tão competitivo e com produtos e serviços quase idênticos? Começa com a pesquisa de opinião. Você precisa levantar o que a clientela espera de você. Você tem uma proposta de valor, na verdade, a oferecer. Não é aquele produto ou serviço. Pode ser uma ideia, pode ser uma causa. Então, isso é uma proposta de valor. E ela precisa vir ao encontro de uma necessidade, de um desejo. Então, a pesquisa de opinião é o primeiro dado. O próprio Marketing Concept foi traduzido por Manuel Maria de Vasconcelos como produzir o que vende ao invés de vender o que se produz. Então, você precisa descobrir o que é que o público espera de você ou espera no atendimento daquela necessidade para, então, produzir a solução. A segunda é o patrocínio, uma atividade que continua em expansão. Primeiro, os eventos de terceiros, como, por exemplo, o Rock in Rio. Há uma série de empresas interessadas em aliar suas marcas a esse evento. O patrocínio esportivo, como, por exemplo, da Unimed ao Fluminense ou dos Correios da Natação Brasileira, também é alguma coisa a demarcar. E mais dois exemplos, o Santander com os talentos da melhor idade, que foi alguma coisa que ele incorporou do Real, e a Eletrobras com o patrocínio ao teatro. Então, são iniciativas que vieram para ficar. Em terceiro lugar, os eventos. A realização de eventos é algo muito típico, né, de relações públicas. Você cria situações de convívio. Então, por exemplo, um evento para funcionários, um evento para fornecedores, um evento para clientes. O evento próprio, por exemplo, como o da Coca-Cola Vibe Zone, é um lugar onde você vai ter uma experiência, né, chamado Marketing Experience. Então, você vai ter
muitas atividades acontecendo que vão muito além do refrigerante. E por último, o marketing social, que é bastante pouco ainda difundido no país, que diz respeito àquelas atividades em que você, em consonância com o governo do seu estado ou município, realiza atividades que vão gerar um bem comum. Também chamado marketing de causas sociais, cujo mote é se dar bem fazendo bem. A melhor iniciativa nesse campo, até premiada, é o da Avon, que tem um projeto que ele envolveu 1 milhão de revendedoras, que no contato diário com as mulheres, colocavam informação voltada para a prevenção precoce do câncer de mama. Você veja, uma empresa que não é de medicamentos, não é da área de saúde, gerou uma iniciativa que conseguiu reduzir números da saúde pública brasileira, quer dizer, números de incidência de uma doença. É alguma coisa também a ressaltar. O tema agora é muito importante: reputação. Dizem por aí que Bottini está ficando rico. Dizem que Bottini faz muita palestra. Dizem que vende muito livro. E falam até que Bottini é muito inteligente. Reputação a gente constrói, pessoal. E não é de repente, não. É durante a vida toda. E aí, depois de toda aquela batalha, aí sim, aí você é o melhor. E merece uma canção muito boa. Toca aí, Spock, por favor. Tema para reputação. Marcondes, relações públicas têm um objetivo clássico, que é a construção de uma reputação. Como é que se atinge este resultado? Marcelo, você já respondeu a pergunta. Reputação é questão de construção. Algo que você obtém ao longo de muitos anos com atitudes do dia a dia, do cotidiano, com o teu modo de agir, de vender, de se relacionar, de se comunicar. Então, o segredo é uma constância, é uma atitude coerente ao longo do tempo. É uma coisa perene. Então, é o cotidiano, o dia a dia, que ao final de um tempo pode te gerar uma reputação boa ou má. E que táticas devem ser adotadas por pessoas e organizações para a obtenção de uma boa reputação? São 4. Estudos públicos é o primeiro, que a atividade que você inicia numa empresa ou numa organização, tipificar os públicos, com quem é que a empresa precisa se relacionar. Então, você vai estabelecer estratégia para falar com elas. Em segundo, vem a comunicação institucional, que é tudo aquilo que você fala de você mesmo. Quer dizer, não é sobre produto, serviço, promoção. É a comunicação sobre quem você é, quais são os seus valores. Essa é a comunicação institucional, diferente da propaganda institucional, porque tem uma atitude um pouco mais passiva. A propaganda é mais agressiva, é a compra de espaço. Então, está no seu uniforme, está na sua sede, está na sua frota, está na sua papelaria, tudo aquilo que está ligado à sua empresa, não a produto, ou serviço ou oferta, é a comunicação institucional. Talvez a atividade mais tradicional de relações públicas. Terceiro, a divulgação, que é a atividade fundamental, né? Como é que você aparece na imprensa? Então você precisa se relacionar com a imprensa e aparecer no editorial. Eu diria que é o maior desafio de relações públicas é você estabelecer o seu cliente como fonte. Fonte de quê? De informação para a imprensa. Então, tornar a sua empresa fonte de informação para a imprensa é o principal resultado da divulgação e o sustentáculo da reputação. Por último, as crises de imagem pública, que é um trabalho preventivo. Você precisa se prevenir para crises. Normalmente a imprensa fica do lado do público numa crise, não do lado da empresa. Ela quer levantar os problemas. Um exemplo é o trabalho que as empresas aéreas fazem. Elas se preparam
para, no caso de uma crise, de um acidente, darem satisfação. Então, diria que é o que fecha aí o nosso quesito reputação. Marcondes, obrigado pela sua presença. Você tem mais 1 minuto. Na verdade, todos esses R's combinados, eles vão, em tese, gerar um conhecimento ideal da sua empresa, né? Que é o que nós poderíamos chamar de relações públicas plenas. Quer dizer, você tem tão boas relações públicas que você é conhecido, você tem uma reputação, você se relaciona bem e você é relevante. Quer dizer, esse mix de ações deveria, ao final, gerar uma comunicação total. Quer dizer, o oposto do desconhecimento. Olha, gente, nosso programa já terminou, viu? Ah, já terminou, Bottini, que pena, fica mais um pouquinho. Olha, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma sugestão, acessa esse site aqui, ó, que tá aparecendo na tela. Eu vou acessar, Bottini. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até breve. Tchau!